sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou a professora Ana Cláudia Guedes, estarei ministrando a aula de matemática do primeiro aninho. Vamos ver o nosso conteúdo? Vocês prestaram atenção no nosso assunto de hoje? Vamos na nossa hora de estudar? E hoje o nosso assunto é unidades e dezenas. Vamos aprender como é fácil. E como sempre, nós vamos precisar dos números. Para vocês entenderem melhor, vamos ver uma imagem. Bora lá. Estabelecer relação entre unidade e dezena. Unidade é quando eu tenho um. O nome já fala, unidade. Eu tenho um urso, uma bola, um trenzinho, um jogo da Lego de montar, um carrinho, um patinho, um piano, um chocalho e um brinquedo aqui, ó, de montar. Mas aqui, essa quantidade eu tenho, vamos contar para ver quantas quantidades eu tenho aqui, ó. Ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma unidade de cada desenho, mas no total eu tenho 9 unidades, porque de 1 ao 9 eu chamo de unidade. Eu tenho um desenho, um brinquedo de cada figura, mas eu tenho no total 9. Então, eu digo que eu tenho 9 unidades. 9 unidades de brinquedos. Porque no total eu tenho 9. Nesse outro quadro aqui, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 brinquedos. Quando eu formo 10 brinquedos, eu fico com uma dezena. Até o 9, eu tenho 9 unidades. Quando eu formo 10, eu tenho 10 brinquedos, mas eu também posso dizer que eu tenho uma dezena, porque uma dezena é igual a 10. Lembrem-se, uma dezena é igual a 10. Olha, o nomezinho já fica bem parecido, ó. Uma dezena. Quando eu falo dezena, eu já falo em 10. Então, quando eu completo 10 coisas, eu tenho uma dezena. Se eu completo mais coisas até 10, eu tenho, por exemplo, quando eu completo 20, eu tenho 2 dezenas. Mas nós vamos aprender isso agora nas imagens. Bora lá, mais uma imagem. Explorar diferentes representações numéricas. 10 unidades é igual a uma dezena. Lembram-se que eu falei?
10 unidades é igual a uma dezena. Vamos ver quantas balas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 balas. Eu posso pedir, quando eu for comprar, eu posso pedir 10 balas, ou então eu posso pedir, me veja uma dezena de balas, que uma dezena é igual a 10. Uma dezena é igual a 10. 20 unidades é igual a 2 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 balas azuis e 10 balas rosas. 10 mais 10 é igual a 20. 10 mais 10 é igual a 20. Eu posso fazer essa conta assim ou assim. Lembram-se do tracinho de mais? Deixa eu colocar mais para cá, para ficar melhor para vocês visualizarem. 10 mais 10. 1 mais 1, 2. É igual a 20. Eu posso dizer que eu tenho 20 unidades, ou então 2 dezenas. 2 dezenas. Uma dezena é igual a 10. 2 dezenas é igual a 20. 30 unidades é igual a 30. Lembram-se que a gente aprendeu a contar? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 balas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balas rosas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balas verdes. Vai dar 30 unidades, porque 10 mais 10 mais 10. O 10 3 vezes é igual a 30. Mas para facilitar, como eu já disse que os números foram criados para quê? Para facilitar, né? Então, em vez de eu dizer 30 balas, eu falo, eu quero 3 dezenas, que é a mesma coisa aqui, 30. Toda vez que eu falar em dezena, é 10. Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. E assim vai embora. Vamos ver quanto é 4 dezenas. Quanto temos em 4 dezenas? 40 unidades. É igual a 4 dezenas. Temos 10 balas azuis,
10. 10 balas rosa. 10 verdes. E mais 10 rosas. Então, rosas, balas rosas, nós temos 20. Mais 10 azul, mais 10 verdes. Que vai dar 40. Aqui eu tenho 20, mas é como se fosse 10 mais 10. Que 10 mais 10 é 20, não é? Ó, então ficaria o quê? 4 vezes o 10, ó. 4 conjuntos de 10. Estão vendo aqui, ó? 10, 10, 10 e 10. São 4 conjuntos de 10, que vai dar 40. Eu tenho 40 unidades. Mas eu tenho 40 unidades, que é igual a 4 dezenas. E eu também tenho 50 unidades. Muitas balas, né? 50 unidades é igual a 5 dezenas. Eu tenho o quê? Vamos ver quantos conjuntos de 10 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 conjuntos, cada qual tem 10 unidades. Tem 10 balas. Então, eu vou ter 10 vezes 5. Lembram-se que nós também estudamos essa continha de multiplicação? Multiplicação é o quê? O xizinho, né? Eu multiplico, eu adiciono. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5, ó. Deu 50. Eu posso fazer essa conta de multiplicação e posso também fazer a continha de mais. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai dar, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Vai dar o mesmo resultado, 50. E lembram-se que nós estudamos o 50. Qual é o 50? É o 5 e o 0. Nós aprendemos a contar, não foi? Lembra-se que na aula anterior a gente aprendeu a contar? A gente aprendeu a contar de 0 a 50, de 1 a 100. Vamos contar a bala junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Eu contei 45, mas será que eu terminei de contar? Será que eu estou certa? 5 dezenas é 45? Acho que não, acho que faltou. Vamos prestar atenção, vamos ver? Eu acho que faltou eu contar. Ah, tá aqui, ó.
Eu já tenho 45, tem 46, 47, 48, 49, 50. Eu tenho 50 balas. Então, 50 é o mesmo que 5 dezenas. Entenderam? Uma dezena, 10. Uma dezena, eu vou ter 10. Duas dezenas, eu já tenho 10 mais 10, eu já tenho 20. Três dezenas, 30. Como é o 30? 3 e o 0. E o 40? 4 e o 0, que é 4 dezenas. Como eu já disse, os números eles foram o quê? Feitos para facilitar. Em vez de eu estar contando 40, eu chego lá e me veja 40 ovos. Eu digo, me veja 4 dezenas de ovos. Eu vou comprar 40 ovos. É a mesma coisa. Se eu disser, me veja aí 20 maçãs. Eu vou comprar 2 dezenas de maçãs. É bem fácil. É só lembrar do nome. Dezena. Uma dezena, 10. 2, 20. 3, 30. 4, 40. E 5, eu vou ter 50. E quando eu for contar de 1 a 9, eu vou ter unidades. Lembram-se? Unidades. Agora, se eu tiver, por exemplo, 25, eu vou ter 2 dezenas e 5 unidades. Mas isso a gente vai aprender depois. Hoje nós aprendemos assim, ó, unidade e dezena. Lembra-se, quando a gente contar de 1 a 9 é unidade. Quando chegar no 10, é dezena. Se for 11, eu tenho uma dezena e uma unidade. Vamos ver se vocês prestaram atenção na unidade, na dezena. Vamos para o nosso exercitando. Primeiro, Clara comprou 8 sorvetes e comeu 2 unidades. Quantas unidades de sorvetes sobraram? A, 3 unidades. B, 4 unidades. C, 5 unidades. D, 6 unidades. Prestem atenção que tinha 8 sorvetes e ela comeu 2. Quantos sobraram? 2. Marcos ganhou 20 pirulitos. Quantas dezenas de pirulitos Marcos ganhou? A, 1 dezena. B, 2 dezenas. C, 3 dezenas. Ou D, 4 dezenas. Lembrem-se que ele ganhou 20 pirulitos. Respondam aí, que daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Resolveram? Foi fácil, fácil, não foi? Vocês aprenderam a contar, já sabem o que é unidade, o que é dezena. Vamos responder juntos? Bora lá? Primeiro, Clara comprou 8 sorvetes, né? Aqui o 8. 8 sorvetes. E comeu 2 unidades. Ela tinha 8 unidades de sorvete e comeu 2 unidades. Quantas unidades de sorvete sobraram? Para eu responder esta questão, eu tenho que fazer a continha de menos, de tirar. Lembram-se do tracinho de menos? O tracinho? Menos. Eu tenho 8. Ela comprou 8 sorvetes e ela comeu 2. Se ela comeu, ela tirou. Menos. Bora contar quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorvetes. Ela tinha 8 e comeu 2. Ficou com 6. 6 unidades de sorvete. É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Onde é que está o 6? Na letra D. Aqui, ó, 6 unidades. Vamos ver o segundo. Marcos ganhou 20 pirulitos. Quantas dezenas de pirulitos Marcos ganhou? Como eu falei, uma dezena é o quê? 10. Se ele ganhou 2, ele ganhou quantas dezenas? Vamos contar a quantidade de pirulitos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No total, ele tem 20 pirulitos. Então, ele tem A, uma dezena, B, 2 dezenas, C, 3 dezenas ou D, 4 dezenas.
Se ele tem 20, ele tem a letra B. 2 dezenas. Por que 2 dezenas? Porque é 10 mais 10. São 20 unidades. 2 dezenas. Foi facinho, não foi? 2 dezenas, 20 unidades. E o primeiro? Ele tinha quantos sorvetes? A Clara tinha quantos sorvetes? 8, né? Olha aqui, ó. 8 dedinhos. E ela comeu quantos? 2, ó. 1, 2. Então, ela ficou com 6. Parabéns, porque eu sei que vocês acertaram. Quem não acertou, não fique triste. Vamos ver o nosso resumo do conteúdo para vocês aprenderem mais? E aí, nossa aula hoje foi bem fácil, não foi? Sobre unidade e dezena. Quando eu conto de 1 a 9, eu tenho o quê? 9 unidades. E quando eu chego no 10, eu tenho uma dezena. Depois do 10, o 11, o 12, o 13, porque a gente já aprendeu a contar. Eu tenho dezenas e unidades. Quando eu chego no 20, eu já tenho 2 dezenas. Vamos relembrar nas imagens? Bora lá. Estabelecer relação entre unidade e dezena. Lembram-se que nesse conjunto aqui, ó, eu tenho 9 brinquedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma unidade de cada um, mas juntando eu fico com 9. 9 unidades. Até o 9 eu chamo de unidades. Quando eu chego no 10, que nesse aqui, ó, eu já tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 brinquedos. Aqui eu já tenho uma dezena de brinquedos. Em vez de eu dizer eu tenho 10 brinquedos, eu digo eu tenho uma dezena de brinquedos. Aqui, explorar diferentes representações numéricas. 10 unidades é igual a uma dezena. Eu tenho 10 unidades de bombons. 10 é o mesmo que uma dezena. 20 unidades. Eu tenho 10 mais 10. 2 conjuntos de 10. Ó, uma dezena, 2 dezenas. Então, 20 unidades. Ó, 20 unidades é igual a 2 dezenas. 20 unidades, 2 dezenas. Aqui eu já tenho 3 conjuntos com 10. 1, 2, 3. Cada conjunto com 10 unidades. 10 mais 10 mais 10. Eu tenho 3 dezenas. Aqui, ó. 30 unidades é igual a 3 dezenas. 30 unidades é igual a 3 dezenas. 40 unidades. Aqui, ó. 40 unidades. Estão vendo que o 40, ó, o 4 e o 0, é igual a 4 dezenas. 4 dezenas é igual a 40 unidades.
um conjunto com 10, dois conjuntos com 10, três conjuntos com 10, quatro conjuntos com 10. Então, eu tenho 4 conjuntos com 10 unidades, que vai dar 40. 1, 2, 3, 4 vezes o 10. 40 unidades, que é o mesmo que 4 dezenas. 50 unidades. Olha aqui, ó, 5 e o 0. 50. O número 50. 50 unidades é igual a 5. Número 5. Dezenas. 5 dezenas é igual a 50 unidades. Um conjunto com 10, dois conjuntos com 10, três conjuntos com 10, 4 conjuntos com 10, 5 conjuntos com 10. Tenho 5 conjuntos com 10 unidades cada, que vai dar 50 unidades ou 5 dezenas. Então, 50 unidades é igual a 5 dezenas. Nossa aula foi muito fácil. É como se nós estivéssemos contando assim de 10 em 10. Como nós já aprendemos a contar, fazer uma sequência numérica, 1, 2, 3, 4, 5, nas próximas aulas nós vamos ver, a gente vai aprender a contar de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Vocês vão ver que é muito fácil. Por quê? Mas a gente tinha que primeiro aprender a contar de 1 a 100, de 1 a 50, porque eu já disse que os números são o quê? Infinitos. Lembram-se que eu disse que os números são infinitos, eles não têm fim, a gente pode contar até cansar. Né? Então, sempre lembrem que quando eu contar de 1 a 9, eu tenho unidades. Quando eu chegar de 10 em 10, eu vou ter dezenas. Aprenderam? Vamos para nossas considerações finais? Viram como foi nossa aula sobre unidade e dezena, né? Procurem, pesquisem, recorte, colhem, contem. Nossa vida é uma contagem, a gente vê número o tempo todo ao nosso redor, né? Então, é necessário. Às vezes, a aula, a gente tem que contar. É um pouquinho chatinha, mas é necessário. A gente conta os números, eles são importantes na nossa vida, os números. Por isso a importância da gente contar, aprender a contar. E aí tem várias palavrinhas que facilitam a junção, por exemplo, de 10 unidades. Eu tenho uma dezena, às vezes eu vou lá na taberna e vou comprar uma dezena de ovos. Compro 10 ovos, né? Eu tenho que saber isso. Por exemplo, se você for a algum lugar, se você quer 20 dezenas de maçãs, você tem que saber que você vai comprar o quê? 20 maçãs, né? Porque se você não souber, você vai ficar olhando, pensando, né? Então, lembrem-se, a nossa aula, ela termina aqui, mas em casa, ela continua. Desenhe, pinte, pegue papel, corte, risque. O importante é você estar em atividade sempre, fazendo alguma atividadezinha, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.